Fala, time! Sejam todos bem-vindos ao PodSys Podcast, o podcast mais relevante sobre tecnologia e inovação do Brasil. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Da Bahia, né? Receba! Então a gente está hoje aqui com um convidado extremamente especial e aqui no nosso podcast para a gente relembrar alguns assuntos que você vai ouvir falar muito ainda aqui no nosso podcast, no PodSys. É isso aí. Tecnologia, inovação, operação, indústria 4.0, IoT. Mais o que, Douglas? Manutenção, empreendedorismo. Vamos falar sobre vendas. O pessoal precisa saber nesse mercado então como se vende estratégia fake, de venda. Não era fake, não? Não era, não. No primeiro episódio nós falamos para vocês que nós traríamos um especialista de vendas aqui. Gestão de processos, gestão de pessoas, liderança. São os temas aí que a gente entende que esse mercado precisa ouvir cada vez mais. A gente vai falar sobre tendências. Basicamente sobre tendências. Nosso segundo episódio foi absurdamente incrível, né? Foi top demais. Então a gente, se você não assistiu também, terminou aqui no nosso terceiro episódio, você já corre lá e já assiste. Mas hoje nós queremos falar com ele. O cara que bate a meta do ano antes de acabar o ano. Nós estamos em dezembro e ele já lá em julho, ele já não... Não, que isso. Ele já... O cara é tão brabo, mas tão brabo, que ele deixa a meta aberta, ele bate a meta, depois dobra a meta. É que vocês falam isso, ano que vem a meta vai dobrar, com certeza. É isso aí, a ideia é essa. Se eu bati em julho... Alguém tá lascado, só os né? melhores. Segura que eu quero o meu bônus. Mas foi em setembro, E esse cara, ele é um cara que é um estrategista das vendas, né? Isso aí. Eu que sou um vendedor também, que adoro vendas, é um cara que me inspira. Porque não é fácil você... Quem a gente fala aqui brincando, né? Em setembro, o cara no outubro bateu a meta do ano. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é um negócio que qualquer empresário, qualquer time de vendas sonha com isso, né? Então a gente tem ali mensalmente os nossos desafios e ele conseguiu fazer uma estratégia e a gente vai falar sobre isso, né? E a gente vai falar sobre vendas hoje, mas com um foco específico. Que foco é esse, Douglas? E o nosso tema hoje é venda estratégica para o mercado de tecnologia, que é um mercado bem específico. Né? A gente sabe que vendedor, tem vários tipos de vendedores, mas para esse mercado especificamente, se você não trabalhar seguindo métricas e metodologias, você sabe que você não consegue vender. É um produto mais caro, é um produto específico, você tem que ser muitas vezes especialista nessa área. Então, nós estamos hoje aqui com o Vitor Pacheco, o cara. Top. Então, se você, vamos lá, para a gente recapitular aqui, o Vitor Pacheco vai se apresentar já já. Mas se você tem uma empresa, essa sua empresa é uma empresa de tecnologia e você tem um time comercial, se você tem pessoas envolvidas no teu departamento de vendas, já para tudo agora, curte esse vídeo e compartilha com a tua equipe. Fala para esse cara, dedica aí 30, 40 minutos para assistir, para você entender como que a coisa funciona na prática. É a vida real de quem tem resultado em vendas. É isso aí. Né? E levar em consideração também o seguinte, que você precisa apertar nesse sininho aí para poder ser notificado, porque sempre tem convidado aqui e os caras são top. Estamos trazendo os melhores aí de cada área para poder compartilhar com vocês um pouquinho, vocês poderem aprender, aplicar na sua empresa, aplicar no seu negócio e ver o resultado aí que é real. Excelente. Muito bem-vindo, Vitor Pacheco. Obrigado aí pela apresentação. Mas bacana, antes até de me apresentar, é interessante você falar sobre antecipar o atingimento das metas, né? Porque tudo é previsibilidade. E você consegue fazer isso de uma certa forma, com uma facilidade maior, quando você tem o espírito de dono. Porque independente de onde você está atuando como vendedor, como auxiliar de vendas, independe também da função ou do cargo. Se você tem um espírito de dono e entende que a empresa precisa gerar receita, precisa pagar as contas, né? Que no final do mês chegam os boletos, você se compromete com previsibilidade. Que é o quê? Você conseguir projetar algo, cumprir aquilo por conta de algum objetivo. E que para um negócio é o quê? Pagar a conta, remunerar os sócios, crescer a empresa, fazer mais dinheiro, né? Então, e aí, fazendo essa linha aí, desde 12, 13 anos eu trabalho com venda e também empreendo. A minha primeira experiência de venda, o Douglas sabe bem disso, a gente é amigo há muitos anos, foi vendendo água mineral na rodovia Presidente Dutra.
Caramba. E aí você... só que assim, e por que eu falo dessa questão da visão do dono, né? Para vender água mineral, você precisa investir também. Você precisa investir num carrinho de mão, você precisa comprar o gelo, você precisa ter um isopor, você precisa ter uma série de componentes ali e fazer a conta certa, né? Pô, eu compro a tanto, coloco a minha margem, vou gastar... Então, é toda uma visão ao longo da vida que, de uma certa forma, prepara você como vendedor, independente do negócio ou do produto que você vende. Legal. E aí você começa a ser mais relevante para as empresas ou para o seu próprio negócio. E você acha que todo... Desculpa te cortar. Você acha que todo vendedor, então, de sucesso... O cara tem uma veia empreendedora ali, mesmo que ele seja talvez aí funcionário de um negócio? Totalmente, porque existe um termo chamado intraempreendedor. Independente se você é sócio, se você pretende abrir uma empresa, seja sozinho ou com um grupo de pessoas, você precisa intraempreender, você precisa inovar dentro da tua metodologia ou do seu dia a dia, da sua rotina, trazendo diferenciais. Porque, afinal de contas, você participar de um processo... Eu não lembro de ter participado de nenhum processo seletivo na área de vendas. Mas se você for participar desse processo, você vai precisar destacar os seus pontos fortes. E o que é o ponto forte de um vendedor, além da venda? O nível de inovação que ele vai imprimir dentro de um negócio, de uma empresa, né? Eu acho que isso faz a diferença. Você falou um negócio legal e é até curioso, né? Você falou que nunca participou de um processo seletivo, eu também não. Uhum. E eu acho que isso está muito atrelado à cultura do nosso mercado para o profissional de vendas, né? Sim. E eu acho que o profissional ele acaba também aderindo isso para ele, que é o quê? O vendedor é aquele cara que não deu certo em nada. Sim. E ele virou vendedor. Eu costumo falar que até o vendedor é tratado de forma pejorativa. Mas isso acontecia mais até uns 10 anos atrás e hoje, até em função do digital, isso mudou muito, né? Cada vez mais a gente precisa vender, independente da função que a gente está dentro da nossa empresa. Você vende a sua imagem, você vende o seu departamento, você vende as suas ideias. E aí você pega um profissional da área, por exemplo, de medicina. Eu tenho certeza absoluta que dentro das cadeiras lá de formação de um médico não tem a cadeira de vendas. Mas seria necessário, porque afinal de contas depois esse cara vem para o mercado, vai montar um consultório, vai gerir uma equipe, vai precisar gerar faturamento para poder pagar aquela despesa que vem no final do mês. Então no final do dia o que importa é quanto eu vendi, quanto eu gerei de receita e a conexão que eu faço. Porque o que você está falando é exatamente o seguinte: por que a gente não participou de processo seletivo? Porque o ecossistema que a gente criou permitiu isso. E eu acho que é uma batalha diária que o vendedor tem que ter, que é otimizar a agenda. Porque tem que existir um espaço livre para conexão, para o networking, para fazer o que a gente está fazendo aqui, para conectar pessoas com pessoas. Às vezes fazer coisas sem interesse, ajudar pessoas sem interesse, porque num primeiro momento você abre uma porta, uma oportunidade de criar uma conexão. E são várias, assim, eu atuo hoje numa empresa grande, numa empresa que fatura bastante de distribuição, mas como atendo a muitos clientes, você é assediado todos os dias. Esse último trimestre do ano é o ano que está mais aquecido, que acontece o que a gente fala que é a dança das cadeiras, né? As pessoas trocam de empresa. E eu consegui, eu não estava esperando isso, mas eu recebi 3 oportunidades e fui conversar com 3 pessoas. E aí algumas pessoas perguntam: pô, mas você está bem empregado e você foi conversar com... Sim, porque você precisa estar aberto sempre a ouvir, a enxergar novas possibilidades ou até mesmo para indicar uma outra pessoa para esse negócio, né? Para essa vaga. Eu vejo que nessa área especificamente, comparando aí, aproveitando que estamos na Copa do Mundo, né, falando muito sobre futebol, fazendo uma analogia como um jogador que você vê que está jogando bem, está fazendo gol, e aí o passe desse cara fica mais caro, esse cara acaba chamando muita atenção. O bom vendedor, né, não só o que bate a meta, né, mas que é bem relacionado, que tem acesso aos clientes, esse cara também ele está sendo visto, né, pelo mercado. E acaba que o resultado dele, porque no final é isso, não é o quanto você faz de reunião, não é o quanto você é visto, mas o teu resultado é que vai comprovar se você é um bom vendedor ou não. No né? final do dia em vendas,
o resultado é faturamento. É isso aí. E para muitos negócios, recebimento. Então, dependendo da modalidade ou da empresa que você atua, você pode ser, por exemplo, comissionado pelo faturamento, ou seja, emitir uma nota fiscal e o meu está garantido, ou somente após o recebimento do seu cliente. E aí, por exemplo, na área de engenharia de serviço, isso é muito comum, né? Porque você fazer a venda, entregar o produto e alguém ir lá instalar, mas calma aí, e como é que eu vou ter certeza se eu vou receber isso? Então é papel do vendedor acompanhar do início ao fim para garantir. No meu caso, eu vendo o produto, é mais simples, é entregar a caixa e agradecer, né? E seguir. Só que no nosso negócio de engenharia existe a venda consultiva. E essa venda consultiva ela não acaba nunca, porque um projeto que foi implantado, que amanhã gera manutenção ou gera aditivos, ampliações, né? Ou às vezes você está numa obra muito grande com várias fases, né? Então, a gente começa a nossa prospecção, primeiro no network, no relacionamento com o comprador, com o engenheiro, com o projetista, dependendo do negócio, mas a gente mantém essa relação até o final, até a relação com o síndico do prédio. Depois que ele está implantado, né? Então é um trabalho árduo e tem que ter cadência, tem que ter, como eu falei, previsibilidade. Você tem processo para fazer isso, né? Então você tem que ter uma agenda, e uma rotina estabelecida, né? Acho que isso é importante. Vocês dois que são da área comercial, vou fazer uma pergunta aqui. Eu não sou da área comercial. Preciso falar para vocês dois. Empreendedor é comercial, não tem jeito. Não, mas assim, é mais uma questão de visão também. O mercado fala muito em pré-vendas, vendas e pós-vendas. E eu vejo que se confunde muito esses três papéis. Sim. Se chamam... eu vejo que o mercado chama de pré-vendas aquele cara que faz o orçamento. E na verdade, aquele cara que está fazendo orçamento, ele não é pré-vendas. Não. Mas você vê, inclusive, no mercado, quando vão contratar, eles sempre pedem um pré-vendas. Para quê? Para fazer orçamento. Né? Você vê que também a questão de pós-vendas, também as pessoas elas olham da forma errada. Sim. E é muito importante essa parte de... Eu acho que os três são muito importantes, mas os três papéis estarem bem claros, principalmente para quem está vendo a gente, também é importante. Porque tem vendedor que ora ele é chamado de pré-vendas, ora ele é vendas, ora ele é pós-vendas, e no final ele não acaba fazendo nenhum dos três da forma que deveria. E especificamente a pós-vendas, que se fala muito pouco sobre isso, né? Depois que você entrega, parece que assim, matei o meu leão, agora eu vou vender outro. E as pessoas deixam de lado, né? Aquele papel do pós-vendas e acompanhar, de estar cavando mais um pouco ali, buscando outros negócios e criar essa relação com o cliente final. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a visão que vocês têm disso. Acho que vem até um pouquinho antes, né? Para que você estabeleça um critério para montar um time de vendas e alocar essas posições, você precisa primeiro ter o cliente. E vai depender do tamanho, do nível e da particularidade do seu cliente, né? Vamos falar do ramo que a gente atua aqui, tecnologia, empresas de engenharia. Você precisa ter uma sequência de ações e entregas. Sim. Existe essa confusão do pré-venda com o orçamentista, porque no negócio de engenharia, a gente acaba utilizando o técnico que tem mais habilidade em sistemas e que gera os orçamentos para fazer o primeiro contato, para levantar as necessidades. No negócio moderno, e isso começou após o Receita Previsível, que talvez seja o livro mais famoso aí para vendas dos últimos anos, quando eles começaram criaram o termo SDR, que é o vendedor pré-vendas, que faz a primeira abordagem com o cliente. Então, independente do produto ou serviço, eu preciso saber qual é a tua expectativa. E no final, o primeiro contato, que é o que eles chamam de contato frio, você precisa se apresentar, mas mais que isso, ouvir. Vem cá, qual é a tua expectativa? Qual é o tipo de serviço que você está esperando? Como é que é o teu negócio? Como é que funciona a tua empresa? Quanto você fatura? Qual é o tamanho do seu time? E aí você começa a fazer anotações com o objetivo de criar ali um padrão e enquadrar esse padrão. Ou seja, o meu produto e o meu serviço atende esse tipo de empresa, esse tipo de negócio, e a partir daí o pré-venda faz o quê? É um filtro
da oportunidade, que é a geração do lead. É que vai mudando de nome à medida do tempo. Mas quando eu pego, através de um SDR, uma informação consistente, entendo que aquele cliente tem uma demanda quente e eu passo isso para o que a gente chama do outside ou gerente de contas, que é o closer, que é o fechador de negócio, aí ele já vai com a metade da receita pronta. Aí é fazer o que ele sabe fazer bem, que é o quê? Garantir que aquele produto que ele vende ou aquele serviço vai se adequar realmente, entender de fato se o cliente tem bolso para pagar aquela aquisição e todos os outros pormenores que está relacionado em vendas. Então, assim, voltando ao que você falou, Douglas, pré-vendas é o cara, hoje, dentro de um negócio de vendas, dentro de um time de vendas, mais importante. Porque ele vai fazer você perder tempo ou otimizar tempo, dependendo do filtro. A qualificação do lead. Só que assim, tem que fazer um brainstorm, tem que entender o critério, a empresa tem que saber o que ela tem de objetivo. Porque o generalista, isso daí há uns, 10, 15 anos atrás, a gente se orgulhava de falar, eu sou generalista, eu falo de qualquer disciplina, de qualquer sistema, eu sou um poliglota da tecnologia. Só que esse cara está perdendo cada vez mais espaço. Porque ser generalista te mantém numa zona fria. Você não aprofunda. Não te torna um especialista. E aí você não se especializando, né? Então, olha, eu sou um bom vendedor. Tudo bem. Qual é a função que você executa como vendedor? Eu sou um farmer. Eu estou dentro de um contrato ou de grandes contratos, garantindo que aquele contrato se perpetue e aumentando o faturamento dentro desses contratos. Eu estou gerando mais receita. Então, eu garanto que o cliente vai se manter, que é a retenção do cliente. Olha, eu sou um closer. É o cara que chega para fechar. Eu sou um closer. Eu sou um cara que eu tenho um ponto específico dentro da venda. Se você me der 10, 15 clientes para fazer esse trabalho de farmer, eu não vou me sair bem. Se você, talvez, pegar um jovem para fazer um trabalho de vendas como farmer, ele não vai ter sucesso. Mas por quê? Porque o cara é jovem, porque falta experiência, falta campo, falta quilometragem para poder entender os pormenores que tem por trás de uma negociação. Porque o que eu falo em vendas você precisa se preocupar com a formação de preço, com a entrega, em saber o tipo de tecnologia que o teu produto vai trazer, se aquilo está ou não defasado. Então, o estudo é constante. Né? Quando você trabalha com tecnologia, mais ainda. Então, assim, não sei se me fiz claro, mas, de fato, cada posição aí tem sua relevância. Né? Não, perfeito. Eu acho que, na verdade, acompanhando, né, todos esses anos do mercado de engenharia, associando aí com a área comercial e vendas, a gente tem uma cultura, né, que passa um pouco distante disso que o Douglas falou, que você explicou pra gente, que é essa divisão, essa segmentação de pessoas dentro de um departamento comercial. E eu acho que também passa pelo que você falou, da geração da demanda. Se eu não tenho demanda suficiente para ter uma equipe comercial bem dividida, bem segmentada, o que eu faço? Ou eu abraço isso como um empresário dono do negócio e eu faço o comercial da minha empresa, ou determino uma pessoa que vai cuidar ali daqueles assuntos, né? E aí, qual são os problemas que eu enxergo nisso, né? Passando pela cultura realmente do mercado. Ou você vai tomar decisões erradas, por você não ter tempo suficiente, muitas vezes você fica dependendo ali de uma resposta técnica ou de um orçamento e você acaba dando preços ali que estão completamente fora da realidade, né? Ou você não vai conseguir escalar de fato a tua empresa, o teu negócio. Então, assim, pensar nesses pontos desde o início, né? Principalmente no que está relacionado ao comercial, à venda, eu acho que é fundamental. Por quê? Principalmente quando você começa a entender a importância de fazer uma qualificação de um cliente. Sim. Você entra numa reunião com o cliente sem saber, sem ter feito seu dever de casa sobre aquela empresa, sobre aquela pessoa que está na sua frente, é uma pessoa que está ali, né? Eu costumo dizer que quem compra é uma pessoa, né? Muitas pessoas e muitos empreendedores não acreditam, por exemplo, hoje no mercado digital, né? No tráfego pago, anúncios na internet, no Instagram, né? Até uma ação como essa que a gente está fazendo aqui é uma crença, passa por uma crença de acreditar que esse conteúdo vai gerar relacionamento, vai gerar credibilidade, posicionamento, né, para a marca, posicionamento para as pessoas e mais.
passa pelo propósito de quem está por trás também do negócio, né? Sim. De entender, Ser relevante para alguém. de entender que tem relevância contribuir, para alguém, sim, né? sem dúvida. Então acredito que quando você começa a entender e conectar tudo isso, né, você passa a tomar decisões melhores, entendendo que, cara, eu vendo para uma pessoa, né? Mesmo que haja uma licitação, mesmo que haja ali uma segmentação de No final empresas, do dia são pessoas no final, fazendo negócio. exatamente. Comprando e vendendo. Só que assim, você foi no ponto certo. A função e a rotina, ela tem que ser seguida, independente se o time tem 100 vendedores Perfeito. ou se tem um vendedor. Isso aí. Exatamente. Que muitas vezes é o empreendedor, tá? Isso assim, ó, pô, mas eu vou abrir uma lanchonete. É exatamente igual. Uhum. Você precisa prospectar, você precisa qualificar. Aí, para prospectar, você precisa se conectar bem, entender o seu ecossistema. Uhum. Porque o que as pessoas falam é o seguinte, pô, qual é a técnica infalível de vendas? Seguir a rotina. Exato. Vou até dar uma dica, tá? Você acabou de falar de um Disciplina, negócio né? legal. Disciplina. Guarda que você vai falar aí, mas eu vou falar sobre prospecção. E aí depois a gente dá sequência, tá? Se você está começando agora, se você tem uma empresa que já realizou, né, alguns serviços específicos para algumas empresas em nichos específicos, é muito mais fácil para você que está começando agora ou que está aí numa empresa em fase aí de sair de um faturamento aí de MEI e para um simples e começar a avançar. Escolha esse nicho que você já fez serviços. E no Google, cara, existe uma técnica que é fácil de você fazer, né? Que é usar o Google Maps como fonte de consulta de empresas do mesmo nicho, tá? Tem pessoas que pagam caro, tá, por essa informação, porque você não aprende isso em escola de vendas, não. Então você achou um nicho específico que você tem habilidade, digita lá no Google. Vamos dizer que você seja uma empresa de instalações que já trabalhou com igrejas. Sei lá, um exemplo aqui. E você, no Google Maps, você consegue achar ali uma lista, é um portfólio completo para você de igrejas com posicionamento. Você tem um PIN lá, você tem os telefones, você tem o site, você tem as redes sociais, você tem tudo ali para você achar esses caras. Se você já trabalhou com hospitais, se você já trabalhou com, enfim, em qualquer nicho específico, use isso a teu favor na prospecção, que eu acho que é o primeiro passo que o Vitor falou aqui. Até porque, antes de montar uma empresa ou um negócio, você precisa saber o tamanho do seu mercado. Exatamente. Para saber o tamanho do seu mercado, você vai ter que fazer pesquisa. E não pode ser de forma aleatória, tem que ser de forma intencional e com estratégia. Então, essa ferramenta que a gente utilizava no início aí da carreira eram as páginas amarelas. Exatamente. E depois passou para o Google em si, você pesquisava ali, e hoje você tem uma infinidade de caminhos para fazer essa pesquisa. Mas assim, ó, voltando ao raciocínio, você precisa criar uma rotina, estabelecer essa rotina e cumprir, né? É o que o Douglas falou, é ter disciplina para fazer todas as etapas da venda, da prospecção, a preparação, a investigação do seu cliente. Você não vai para uma reunião sem antes entender com quem que você vai falar. Exatamente. O que te torna diferente ou relevante para o seu cliente? É o que você sabe sobre ele e não o que você sabe sobre você. A gente tem o costume de chegar e falar pra caramba, mas a gente precisa ouvir um pouco mais e entender. E como é que você ouve? Você... mais do que o vendedor A ouve mais do que o vendedor B, porque ele faz as perguntas certas. Fez a lição de casa, fez as perguntas certas, o cliente se abre. Então, o que eu faço, acho que na grande maioria das minhas reuniões de vendas, a primeira reunião com o cliente, cara, me fala do teu negócio. Todo empreendedor, todo empresário, todo funcionário de grandes empresas que estão à frente dessas posições gosta de falar, o ser humano é vaidoso por natureza, ele gosta de falar do que ele faz, do que a empresa dele faz. Que é importante para ele. O que é importante para ele. E aí, naquele discurso, você vai entendendo, fazendo a leitura do cliente para que você seja efetivo. O objetivo é fazer a venda, mas não é a qualquer preço. É entendendo o teu cliente, como você vai ajudar, o que se fala hoje em dia, né? Como é que você resolve a dor do cliente? Tá todo mundo falando de dor. E realmente, você não vai tomar um remédio errado para uma dor que você tem, porque não vai surtir efeito. Eu acho interessante, algo que eu sempre fiz de forma muito natural. E aí, em muitas reuniões, o pessoal perguntava para mim, cara, como você conseguiu conduzir a reunião dessa forma? Porque você chega para poder, você vai bem preparado, eu sempre tive isso, cara, eu tenho que ir para uma reunião bem preparado, eu chego mais cedo, eu estudei sobre esse cliente, eu acesso o LinkedIn dele, eu acesso o Instagram, eu vejo a página dele para entender essa empresa, vejo se eu tenho conexão
com alguém que é conectado com ele, por onde esse cara passou, para ver até se em algum momento eu trabalhei no mesmo lugar, ou conheço pessoas, né? Tem alguma conexão. E aí quando eu chego nessa reunião, eu chego com a minha apresentação e preparado para aquilo ali. E começo a falar com o cliente, ele vai conversando ali, a gente vai apresentando e eu vou sentindo, e aí é mais pelo feeling, mas eu acredito que tudo pode ser treinado, né? Tudo pode ser ensinado. Sim. Não é feeling, você acha que é feeling. Para mim sempre foi um instinto natural, né? Mas depois eu entendi que é uma técnica, né? Quando eu fui ler, por exemplo, é muito natural para mim chegar num lugar, ele até ria de mim, porque eu chegava no lugar, eu perguntava o nome do garçom, o nome das pessoas, porque eu gosto de chamar pelo nome. Quando você vai ler como fazer amigos e influenciar pessoas, você vê que isso tem uma 100 técnica. anos atrás já se fazia, era uma técnica. Mas eu fazia por instinto, então não vou nem falar de feeling, vou falar que eu fazia por instinto, né? Para mim era natural. Conforme eu ia conduzir na reunião, eu tinha esse termômetro de ver para onde que o cliente achava mais interessante, para não perder tempo com coisa na apresentação que não era interessante. Depois que eu fui entender sobre perfil comportamental, aí mudou completamente, porque aí eu entrego a minha apresentação sabendo mais ou menos como que é o cliente, conversando com ele. Você vai conduzindo essa apresentação, essa reunião para aquilo que você sabe que vai atender melhor o cliente, e principalmente para a dor. Você vai falando, aí tem algo que ele fala assim, não, inclusive isso, você, opa, vou ficar aqui. É o gancho. Exatamente. Vou ganhar aqui. É aqui. Tem um gatilho aqui que se eu souber usar, e conduzir a reunião assim. Aí as pessoas falam assim, cara, como pode? Você meio que dominou ali a reunião. Eu falei, não, cara. Eu ouvi, entendi a dor dele, entendi esse gatilho, e eu explorei isso. Como é que você chama isso? Porque você tem um curso específico para a área de vendas, né? Você fala sobre isso, como que você enxerga isso? Voltando um pouquinho, né? A profissão que tem mais crítico e especialista sobre ela é a venda, é o vendedor. Sabe por quê? Para você ser um bom vendedor, você antes foi formado em ser um consumidor. O que você faz de forma aleatória, que você acha que é um instintivo, né? Instintivo, não é. É uma posição de quem está do outro lado da cadeira ou da mesa e que diz o seguinte, eu quero ser bem atendido, eu quero que o fornecedor venha direto ao ponto, mas de forma clara, transparente. Eu quero falar sobre a minha necessidade. Você como consumidor é assim, é como você entra numa loja de uma camisaria e vem a pessoa tirar a sua medida, olhar, de forma adequada, você tem uma iluminação, um espelho adequado, um ar-condicionado, o cara te oferece um copo d'água. É intencional. É intencional. E porque você é consumidor a vida inteira de vários produtos, você que se propõe a fazer venda, você vai tentar dar o seu melhor, que é o atendimento ao público. É o básico, sabe? O que se fala hoje, né? Faz o básico bem feito, que está valendo. De repente, o teu cliente não vai comprar com você naquela oportunidade. Mas o seu atendimento foi perfeito, seu retorno, a forma com que você conduziu, você de fato escutou a necessidade dele e ele vai te colocar lá com um asterisco dentro da agenda dele, porque ele em outra oportunidade vai te consultar. Então, eu falo muito sobre construir o perfil de vendas, construir o perfil vendedor. Antes de se propor a bater a meta, olha o teu perfil, olha a tua conduta, a forma com que você está desenvolvendo o teu diálogo, a sua explanação com o teu cliente. Né? Tudo vende, né? E tudo se vende. E outra, não tenha medo de corrigir. Eu estou corrigindo até hoje. A minha abordagem, e às vezes corrigir também é você abrir mão de alguns clientes. Porque às vezes o atendimento é prejudicado pelo excesso de oportunidade, de cliente, de agenda. Então às vezes é melhor você ter uma... E aí vamos falar sobre meta. Por que eu bati a meta no mês de setembro? Porque eu enxuguei minha carteira. Eu não tinha como dar conta da quantidade de clientes que eu tinha. E aí eu comecei a dar muito mais atenção e foco, energia, para quem de fato fez era realmente o número. Importante, né? E aí é a lei de Pareto que ninguém inventou, a gente só tem que seguir. É de fato dar 80% da tua energia para 20% dos seus bons clientes. E todos os demais serão atendidos? Sim, mas nem sempre por você. E aí por isso que você tem um time de vendas, né? Então, isso faz com que você atinja o resultado mais rapidamente ou de forma mais fácil, né? Fácil nunca é, mas... que antecipe esse resultado. Eu acredito muito no vendedor que ele tem fome, sabe?
E o que você falou passa, acho que um pouco por isso. Você sendo o dono do seu próprio negócio, você tem total certeza do resultado que você precisa naquele dia, naquela mesa, naquela reunião. Sim. Naquele horário específico. Então você planeja, programa, pensa. Eu, às vezes, até sonho com algumas coisas que eu tenho que fazer, né? Mas porque eu sei exatamente aonde eu preciso chegar. Se eu não fizer aquele resultado, ninguém vai fazer aquele resultado por mim. Ninguém vai levantar de manhã e ir lá naquela reunião, preparar a reunião para mim. Inclusive, você falou de apresentação, até talvez uma dica. Esse ano de 2022, cara, eu fechei inúmeros negócios sem nem mesmo abrir uma apresentação. A gente fica muitas vezes preso ao que está ali no slide. Script, isso. Ao que está no script, ao que está no slide. A gente tem a certeza que eu preciso fazer aquela apresentação. 1 hora, às vezes 1h30 de apresentação de um slide, com diversas fotos, com diversos vídeos e tudo, mas eu não ouço nem o que o cliente quer falar, o que o cliente de fato precisa. Né? Óbvio que eu tenho uma referência para o cara conhecer o teu posicionamento, o teu portfólio. O básico necessário é importante. Sim. Cara, mas eu já entrei em sair de reuniões que o cliente não sentiu a falta, não sentiu a necessidade, e a gente, naquele momento, apertou a mão ali e falou, manda os dados para a gente fazer o contrato, enfim. Eu desenvolvi esse módulo até no curso. A gente não falou sobre o curso aqui, mas eu desenvolvi um módulo que fala sobre uma sequência de ações e para o tipo de reunião. A primeira de reunião você tem uma abordagem, a segunda, a de fechamento. Então, o que eu tenho que fazer, qual o script que eu tenho que seguir, e o script não é imutável. E outra, talvez a apresentação, como você falou, você não vai nem ter a oportunidade de abrir essa apresentação. Se tu tiver um guardanapo e uma caneta para... Mas eu queria voltar um pouquinho com relação ao que você falou de você como dono, ou o dono, o investidor, o empreendedor, ele tem acesso aos números, por isso que ele tem ali o apetite maior do que os demais. E se isso está acontecendo, é um erro. Porque se o dono não transfere esse apetite para o time dele e para todas as áreas, o time dele não vai bater a meta. Sim. É impossível você chegar num número que você não conhece. É impossível você gerar caixa sem entender qual é o caixa que você tem que gerar. Qual a relevância daquele caixa. Sim. Então, assim, todo empreendedor ou todo gestor de vendas, ele precisa ser transparente com o time. A gente precisa atingir essa meta com esse objetivo. Atingindo essa meta, a gente retorna aí para vocês em benefícios, para a empresa, para o negócio. A gente vai sair dessa sede aqui e vai para uma sede maior. A gente vai conseguir um plano de saúde melhor. N outras coisas, mas com a ciência de todos. É isso que gera o apetite. Porque é responsabilidade. Né? Porque assim, apetite e fome tem que ter um motivo. Exatamente. O que eu falo, eu chamo de combustível. Né? Qual é o combustível que te move todo dia para fazer venda? Tem que ter você levantar da cama, né? No meu caso, hoje, é minha família, meu filho. Esse é o meu combustível. Eu sei de tudo que eu preciso fazer para que ele tenha uma vida digna, né? Tranquila, segura. E aí eu traço minha estratégia para atingir esse objetivo. Perfeito. Aí você coloca lá na sua escala. Eu tenho mais um objetivo, é fazer uma viagem. Eu tenho mais um objetivo, é comprar um carro, uma casa. Eu quero sair de bairro. Quantas e quantas pessoas têm que ficar 2, 3 horas na condução para fazer venda no centro da cidade? Você acha que esse cara não quer se mudar do bairro que está a 3 horas de onde ele trabalha? Então pode ser, tá aí o combustível. Né? Eu tinha, desde muito novo, cara, a certeza do que eu queria fazer e para onde eu queria ir. Mas a maior certeza era que eu queria sair de onde eu estava. Então esse foi meu combustível a vida inteira, né? Então, enfim, mas é só para ilustrar aí o que a gente está... Nessa parte a gente está falando de tecnologia e nós estamos falando desse mercado onde o distribuidor é uma peça importante para as empresas dessa área, porque ali você tem o relacionamento, ali você tem o teu estoque, ali você tem treinamentos, né, para as empresas que vão fazer toda a parte de implementação, que vão fazer toda a instalação. E depois, durante a manutenção, esse período todo de manutenção, ainda tem a compra de peças de reposição. A gente vê que o mercado, durante algum tempo, ele acabou ficando um pouco estagnado, mas deu uma aquecida. Só que é uma realidade um pouco diferente, porque nós temos importação, tem dificuldade em relação a insumos, escassez de insumos. Qual a importância que você vê, né, em relação à tua visão comercial, que um distribuidor tem que ter,
como base para apoiar o vendedor para fazer a venda. Porque hoje a gente vê muitos distribuidores que eles não trabalham com estoque. E aí o vendedor tem uma meta para bater, o produto não está em estoque, muitas vezes é um impeditivo para fazer essa venda, né? Então, como a gente está falando aqui de vendas estratégicas, né? Qual a visão que você tem, de forma bem direta, né? Que você acha que favorece para esse mercado, essa equipe de vendas, em relação a ter um estoque, em relação a atender nessa demanda e ter essa previsibilidade com foco numa venda estratégica? Tá, eu estou há 20 anos nesse mercado. Eu tive o privilégio de atuar em todas as áreas desse mercado e foi intencional. Eu quis ser integrador por alguns anos, 9 anos, aliás, como integrador. Depois eu fui para distribuição, depois fui para uma fábrica, uma multinacional que de fato importava e produzia equipamentos. E voltei para distribuição. Projeto também, passei por projeto aí com serviço. Então, assim, você precisa, primeiro, entender o teu ecossistema e a cadeia de valor. Segundo, entender que quem produz bem, ele não distribui. E independente da escala, independente do negócio. Às vezes, você precisa se preocupar até com fazer parcerias com distribuição para poder ampliar o teu faturamento. Porque imagine, você tem uma fábrica no Sudeste e você vai ficar restrito ao Sudeste? Não, se você tiver distribuidor no Nordeste, ele vai comprar o teu produto, estocar e criar uma rotina de venda para aquele produto. Só que tudo nasce no quê? No estoque. Distribuidor tem que ter estoque, ponto e fim. Quem fala diferente, quem tenta trabalhar de forma diferente, ou não fica por muito tempo no mercado, ou não é distribuidor. É um oportunista. Então o que eu digo como é que eu faço um estoque assertivo para atender e não ter esses gaps aí de atraso? Óbvio que a gente vive um cenário, desde o início da pandemia, atípico. A gente teve diversos fatores. Então, a China ficou fechada. A China é o maior hub de importação do planeta e manda para o mundo inteiro mercadoria e parou de enviar. Teve um acidente com um navio no canal de Suez, travou o canal de Suez, parou de passar equipamento e hardware e tudo ali pelo Egito e já era. Então a gente ficou com um gap de 2 anos, na verdade, somando pandemia e mais todos os problemas. Até hoje, a gente tem alguns, vou te dar um exemplo, a quantidade de podcasts e coisas, e atividades no digital que aconteceram e a demanda por microfone aumentou absurdamente. Eu não vou falar de marcas aqui, mas tem algumas marcas de microfone que o prazo de entrega é 8 meses, mínimo. O mais famoso deles. E eu estou falando isso porque eu atendo a um grande integrador que implementa ambiente de áudio e vídeo, salas de reunião, multimídia, plenários, e não tem prazo. E outras marcas nacionais começaram a aparecer agora em função até disso, né, para tentar entrar aí no nicho. Mas a importância do distribuidor, de fato, é para poder manter produto à pronta entrega, criar, de fato, uma logística melhor, porque a maioria dos distribuidores, por exemplo, não cobram frete, isso economiza para o cara de serviço lá e para o cliente. Mas assim, Douglas, como que o distribuidor vai fazer o estoque para atender a sua necessidade, a do Marvin e de outras centenas de empresas? Isso tudo nasce em venda. O time de vendas precisa fazer o quê? Um forecast. Precisa mapear e entender o seguinte: vamos trabalhar num ano de 12 meses, onde todo vendedor divide por quarter, e aí eu tenho o Q1 lá, que é o meu primeiro trimestre do ano. Eu preciso, como vendedor, saber o que eu vou vender em janeiro, o que eu vou vender em fevereiro e o que eu vou vender em março. A partir daí, eu gero o quê? Funil de venda. Sim. E o funil de venda não é só com a ótica de, eu quero faturar. Com a ótica de que eu quero comprar, importar, estocar, fazer a logística, entregar, tem todo o caminho que você precisa percorrer, né? Então, se eu tenho previsibilidade, se eu faço bem o forecast, se eu tenho um pipeline ativo ali toda semana e a cada 3 dias, pelo menos, eu estou com um time voltando nessa informação e garantindo que aqueles prazos vão ser cumpridos em nível de fechamento, eu estoco. Sim. E outra, eu tenho periodicidade a cumprir com relação à compra com o meu fornecedor. Então, eu faço compra para daqui a 4 meses. Eu diria que o distribuidor hoje é o mais estratégico da cadeia porque bota o dinheiro na frente. Sim. Né? Para importação, dependendo do tipo de projeto hoje, a gente precisa comprar com 4
a 5 meses de antecedência. E você não nacionaliza 4 meses antes, mas você paga o que o fornecedor está te vendendo 4, 5 meses antes. E você não pode comprar e colocar isso na prateleira e deixar parado. Você precisa girar isso o mais rápido possível, né? Com as margens cada vez menores, né? A margem do distribuidor é uma margem muito baixa, né? Então, ter essa visão estratégica é extremamente importante para você poder criar essa previsibilidade, né? Sim. E isso só acontece quando você está dentro do cliente, acompanhando o cliente e vendo também no plano estratégico dele, nos avanços dele, o que ele tem prospectado, o que tem de demanda prevista para aquele período onde você teria que atender ele. Nada em venda é de forma aleatória, nada em venda pode ser no chute. É a transferência de informação. Uma boa pergunta gera uma boa resposta, que qualifica o teu negócio, que gera informação, previsibilidade, e aí o sócio toma a decisão de tirar o dinheiro do bolso. Sim. Né? Demanda tem um monte. Sai caro, né? Porque assim, existe um e-book que eu acabei de fazer e estou divulgando, que a gente fala assim, quais são as perguntas principais que o vendedor precisa fazer. Essa pergunta passa por tempo. Quando você precisa do meu produto ou do meu serviço? Porque muitas vezes, dependendo da resposta, você vai falar, cara, obrigado, eu não consigo te atender. Sim. E às vezes você ganhou o cara ali. É uma outra pergunta que eu costumo falar. Qual o budget? Qual o tamanho do seu bolso? Dá para pagar o meu produto? Porque talvez não dê. Não encaixe. E aí eu vou ter que fazer um trabalho de casa para atender a sua necessidade com um produto inferior, seja tecnicamente, na robustez, não sei. A gente vai medindo formas de atender o cliente, né? Tá? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, até para a gente caminhando para o fim, né? Uma pena. Chegando no final. Mas assim, que a venda ela é um aglomerado de micro compromissos. Sim. Né? Onde muito vendedor, ele acredita que naquela reunião, naquele momento, ele vai ter o sim dele. Né? Primeiro que, mentalmente, a gente tem que estar preparado que o nosso não de hoje é o nosso próximo sim, é o que garante o nosso próximo sim. Né? Isso é uma verdade que depois que eu entendi, mudou muito o jogo para mim. Né? E que, na verdade, a transação monetária, né, quando você falou que o dinheiro sai do bolso do cara e vem para o bolso da empresa ou para o seu bolso, é uma parte do processo. E se bobear, é a parte talvez menos trabalhosa. Sim. Mas a construção disso, né? Da relação. Até você chegar nesse momento de confiança, a ponto do cara acreditar em você, dele tirar o dinheiro do bolso dele e colocar no seu, aí você tem bastante trabalho, né? Que é a construção desses Até porque a necessidade ele tem. Exato. Né? Exato. A necessidade ele tem. Sim. Agora, quem vai garantir ou conquistar essa confiança dele é que fica aí esse bate-papo que a gente está falando, né? Qual é a forma da gente chegar, o que perguntar, dificilmente como conduzir você perde, esse processo até o fechamento. Né? Dificilmente você perde. Você já teve a oportunidade de estar com o cliente. Se você seguir o passo a passo, não é só preço, não é só técnica, não é só prazo, é uma conjunção. E se você fizer direitinho, é aquilo, às vezes antecipa ali com um não, mas porque talvez não seja o momento da compra. Exato. Não qualificou bem. E aí, às vezes, o cliente também está fazendo uma pesquisa, enfim, então tem uma série de fatores aí. Eu costumo dizer o seguinte, eu comparo muito a venda e essa técnica, o preparo, com um músico, né? Primeiro porque eu sou músico, então acho que para mim fica mais à vontade de comparar. O músico ele tem que estudar a escala, ele tem que estudar a harmonia, ele tem que saber quando ele usa cada acorde, qual a tensão que ele vai usar. E a venda ela é bem similar, a gente se prepara, a gente tem técnica, mas quando a gente está numa reunião a gente não consegue, a gente não tem tempo de você ficar pensando nisso. Né? Então a prática ela vai te ajudar a usar todas essas técnicas de uma forma natural. Né? E intencional, né? É o que o Douglas falou, ele se prepara muito antes de estar com o cliente dele. Se você está preparado para a vida, tá? Para qualquer coisa da sua vida, você treinou, você falou olhando no espelho, você falou sozinho, você leu 10 vezes o script, você vai ter um desempenho. Vai ter fluidez, né? Se você não fizer isso, eu vou lá, vou improvisar. Assim como na música, assim como em qualquer lugar, nem sempre dá certo. Nem sempre. Se você não souber a técnica, o improviso ali... No final, o que o músico faz é o seguinte, o que o meu público está esperando?
ouvir um bom som, ele já escolheu ali o ritmo que ele quer, porque ele está indo, né, de forma intencional lá para poder te assistir, mas você precisa de fato se preparar, você precisa treinar, tem uma liturgia, né, para poder você ter sucesso nisso daí. E acho que as perguntas, como você falou, né, como chegar nesse sim, faça perguntas que vão gerar micro compromissos com você, né? Não precisa ser um contrato assinado. E ouça as respostas. E ouça. Porque o vendedor que só pergunta e já vai atropelando, ouça as respostas. Sim. E eu acho que o grande desafio também de se fazer perguntas, isso eu aprendi e é uma realidade, é quando você fazer a pergunta, não faça a pergunta induzindo a resposta. Sim. Faça uma pergunta aberta para que a Genuína. pessoa... Sim. Faz uma pergunta aberta para que a pessoa coloque ali principalmente realmente no começo. qual é. Principalmente. É muito ruim a sensação, você como consumidor, de se sentir enganado, se sentir direcionado para algum lugar. Você quer ficar à vontade. Seja numa loja, seja numa carrocinha de cachorro-quente. Pô, eu quero um cachorro-quente de linguiça. Pô, mas a salsicha tá melhor e tal. Cara, não. Eu fui específico. Você precisa ser também com o teu cliente. Em uma palavra, o vendedor ele tem que ter empatia. O que mais? Então, o que você acha importante empatia, aí? Sim, importante, mas nem todos acabam conseguindo ter, né? Eu diria que é o seguinte, cara, o vendedor tem que ter inteligência emocional. Boa. Antes de você realizar aquela venda, você vai ter 10, 20, 30 nãos. Inteligência emocional traz o quê? Resiliência, musculatura. Sabe, você recebeu ou não, o que seu corpo faz naturalmente? Você já... Então você, cara, coluna ereta, levanta a cabeça, respira fundo e vai pro próximo. Então assim, inteligência emocional. Se eu fosse ficar de choro preso, toda vez que o cliente diz não, vou comprar pelo no com seu coração. Concorrente, eu não faço a próxima. Verdade. Mas sabia que eu tenho um curso chamado Converte Pro. Tá. Um dos módulos dele fala sobre a mentalidade que converte. É de cara o primeiro módulo do curso, né? E lá a gente fala o seguinte, que até nessa nossa troca, né? A gente acaba criando muito compromisso com quem nós somos hoje. Mas o vendedor ele não consegue projetar na sua mente aonde ele quer chegar, quem ele quer ser, o que move esse cara, né? Por exemplo, eu descobri que o meu propósito é ajudar pessoas, cara. Eu estar conectado com pessoas, gerar um ecossistema que consiga, de fato, tirar uma pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. Né? A partir do momento que eu descobri isso, eu trabalho com esse propósito e eu coloco energia nisso. Né? Então eu treino a minha mente o tempo todo para não ter compromisso com quem eu era ontem, com quem eu sou hoje somente, mas sim com quem eu quero ser. Porque isso me ajuda... Alinhamento de propósito. Isso me ajuda, de fato, a construir algo que talvez eu ainda não sinta, que eu ainda não tenha, mas que eu tenho certeza que fazendo aquela rotina, implantando aquelas ideias, né, seguindo ali um planejamento, eu vou chegar lá. Né? E tomar decisão, né, cara? O vendedor às vezes é muito medroso, né? Sai de cima do muro e toma a decisão. Você também precisa conduzir o teu cliente. Sim. Né? Aliás, é você que conduz o cliente. Você precisa conduzir a venda, né? Se você tem dúvida, o cliente não vai ter certeza. A certeza dele é que você não é o cara. Então, Marvin, Douglas, para a gente finalizar, né? São 3 coisas que eu não inventei isso, né? Você pegar os maiores vendedores do planeta e do país aqui, falam a mesma coisa e é uma verdade. E por isso que lá no curso eu começo falando sobre inteligência emocional e mentalidade. Só que é o seguinte... o combustível a gente já falou, que é a necessidade, às vezes, que você tem, que gera um combustível que te dá aquela energia para batalhar, prospectar e fazer venda. A segunda coisa é a técnica, que a gente já falou, precisa treinar, precisa seguir rotina, precisa ser intencional nas coisas. Sim. E a terceira coisa, cara, que é a mais importante, ao meu ver, ou talvez aí seja... O que faz o diferente é a inteligência emocional para lidar com os nãos, a resiliência, que isso vai, de fato, te destacar. Né? Porque não adianta você vender muito também, não ter equilíbrio. Ou imagine, a cada não você quer discutir com o cliente, vai bater a porta, você não vai atender mais o cara. Então, são essas 3 coisas aí que formam um bom vendedor, independente da área. Até porque quando você tem meta, você tem pressão. Sim. Se o cara não tem desenvolvido ali a inteligência emocional, esse cara cede a pressão. Tem até uma história engraçada, né? Que eu, no começo aí da minha vida de vendas, eu ficava sempre tentando trazer a prova social pro cara ali, mostrar para ele a todo custo que eu era a melhor opção para ele. Né?
E aí ele comprou um produto e falou, não, o cara vai me entregar no prazo. Eu falei, cara, você tem certeza que não é golpe, cara? Você tem certeza que você vai receber esse produto? A resposta dele pra mim, meu irmão, você quer botar água no meu chopp? Começou a me xingar de tudo que é nome. Seu filho disso, filho daquilo, você tá maluco, rapaz? Você veio aqui pra isso? Você tá perdendo seu tempo, seu... você me xingou. Então assim, que a gente fica naquela ânsia, né? Ansiedade, né? De falar. E às vezes até sabe que o produto não vai ser entregue porque tem um fabricante, o cara não tem o produto aqui, alguém tá vendendo para ele, é o que não vai entregar, e você quer falar e acaba... a ansiedade vai atrapalhar. Mas isso foi o quê? Talvez ali a construção do meu posicionamento para ele no momento certo, eu não consegui mostrar para ele por A mais B que não tem prazo, não sou eu. É o mercado. Sim. Mas ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, pronto. Ele já é melhor do que eu ali naquele momento. Exatamente. A experiência, o treino vai mudando isso também. Você você fala a mesma coisa de uma forma diferente, já tem gestão de conflito, às vezes. E resiliência, cara. Sim. Verdade. Uma palavrinha que eu uso muito aí na minha vida. Aprendi a apanhar bastante aí e não parar e não cair. Não é sobre velocidade, a corrida não é de velocidade, né? É maratona, né? É maratona, é uma jornada. Pois é. E você sabe o que eu acho interessante é que muitas vezes, quando você fala de meta, as pessoas não curtem a jornada na vida, não curtem a jornada. Sim. As pessoas estão muito preocupadas com resultado, e às vezes essa ansiedade pelo resultado atrapalha ele na disciplina dele seguir o dia a dia. O que acontece no meio do caminho, né? Nem tudo, ele vai ver. Você vai para uma academia, você não vai lá e malha e você já vê o resultado. Porque quando a pessoa, por exemplo, você faz uma viagem, a pessoa fala assim, curtiu a viagem? A viagem, cara, é do dia que você comprou a passagem até o dia que você retorna. Porque às vezes a expectativa, a preparação é tão prazerosa quanto ao momento. Acho que em tudo na vida é assim. Ensina muito, né? Pô, pensei que era só o que postava no Instagram, pô. Não, né? Agora, assim, meta, você falou sobre meta, se só atinge a meta se você constrói junto a meta. Tem muito disso também. Tem muito empresário, tem muito dono de empresa dizendo o seguinte, eu quero que você fature 20 milhões o ano que vem. Tá, mas eu não tenho nem ideia para onde vocês querem ir, eu não ajudei, não participei da construção dessa meta, eu não sei se ela é relevante ou não. Né? Vamos crescer 35% o ano que vem. Tudo aumenta 35%, então todo mundo quer crescer 35%, mas como? Com que objetivo, com que fim, com que equipe, com que entendimento. Né? Sim. Acho que é isso que tem. Precisa estruturar também, não é só sobre crescer, né? Você constrói um prédio enorme sem você ter uma estrutura, você tem que ter alicerce. Participei de processos tenebrosos. Cara. Agora é legal você falar sobre o que é só postar no Instagram, que, aliás, meia hora antes de eu entrar aqui, eu estava postando, né? E o que eu postei hoje foi exatamente isso, né? Não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. E a resiliência é o que faz a diferença, né? Não vai ser confortável, não vai ser fácil, não vai ser um monte de sim. Então, você quer ser vendedor porque acha que essa vida aqui é só tomar cafezinho, andar o dia inteiro na rua, batendo papo. Não é aqui. Não é aqui que você vai conseguir. Verdade. É isso. Estamos chegando no final. Mais uma vez aí, ó. A galera gostou muito desse bate-papo. 8 horas aí. Rapaz, vamos marcar outro. Queria que o Vitor falasse um pouquinho do curso aí. Qual o nome do curso? Como que a pessoa acha esse curso? E fala das suas mídias sociais aí, como é que a pessoa te acha. O nome do curso é Venda Muito Mais. A gente idealizou isso dentro de um conceito da Start Seu Negócio, que falava de administração, finanças e vendas. E a gente criou módulos separados, né? Um de venda, um de finanças e um de administração de um negócio, de gestão de um negócio. Porque está tudo entrelaçado. Sem dúvida. Porque não dá para vender o que você não administra, não dá para administrar o que você não gerencia ali, microgerencia, mede, não tem número, então está tudo conectado. Mas especificamente sobre o Venda Muito Mais, ele é um curso de 8 horas. Esse curso tá dividido em 8 módulos e são 25 aulas. Do básico ao avançado, onde a gente começa ali em mentalidade, a gente passa por perfil, construção primeiro desse perfil vendedor, depois a gente fala um pouquinho de técnica, como fazer uma reunião, como gerir conflito, como se posicionar com o cliente. E aí depois, lá no final, aí a gente entendeu isso tudo? Vamos para processo. Quais as ferramentas, CRM, aí a gente aprofunda muito
em termos. A gente criou um glossário de vendas, que às vezes é importante, um vendedor principiante que não sabe termos que a gente utiliza. Verdade. E a gente está criando uma série de e-books para poder compor um livro de vendas que vai se chamar também Venda Muito Mais, que é, de fato, o conteúdo de todo o curso. Perfeito. Então, a continuação desse bate-papo, você vai encontrar tudo lá no curso Sim. Venda Muito Mais. No Instagram, @Start Suas Vendas. @Start Suas Vendas e... Qual que é o seu Instagram? Aí tem @Start Suas Vendas. E aí tem depois YouTube, todos os canais com o mesmo nome. Você pelo Instagram chega em todos os outros canais. Maravilha. Legal. Então, Isso vamos ter brinde nesse episódio? Aí vai depender do nosso convidado. Vamos ter bônus? Vai ter... E-book, né, que você tinha comentado. Então, na verdade é o seguinte, a gente vai melhorar um pouquinho, porque isso é importante até para a gente poder receber também o feedback, de, como você falou, né, impactar a vida de alguém. Bacana. Tem um curso 100% gratuito que a gente pode disponibilizar para qualquer pessoa, e o único compromisso é fazer o curso. Bacana. Porque... Então, pera aí, então. Vamos botar escassez nesse negócio aí. É isso Vamos lá que o negócio mudou. Os 10 primeiros comentários aqui desse vídeo, você que chegou primeiro tem que chegar até o final e o algoritmo já sabe, né? Já sabe. Você assistiu o vídeo todo. Não adianta querer negocinho de blá 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 aqui não. O algoritmo estava aí? Vou avançar. O algoritmo tá aí. Ó, Ali. primeiro passo pra você que é vendedor. De beisebol. Dinheiro não aceita desaforo e o nosso podcast isso. também não. Não aceita, não. Então, os primeiros 10 aí, as pessoas mais sérias aí que comentarem, eu cheguei até aqui e quero vender muito mais. Sim. Eu quero vender muito Hashtag quero vender muito mais. Isso. Vai ganhar acesso. Calma aí. Hashtag venda muito mais. Hashtag Nome venda do muito curso. mais. Pronto, organizamos uma bagunça aqui. Fechou. Hashtag venda muito mais. Os 10 primeiros vão ganhar acesso ao curso. Isso, 100% gratuito, 8 horas de conteúdo, videoaulas, 25 videoaulas, exercício, material de apoio. Legal. O único... Ou seja, entrega muito. A única Sim. coisa que você vai ter que fazer é o quê, Vitor? Fazer o curso. Fazer o curso e dar É o o feedback. compromisso. Exato. Gente, se você não tem compromisso com o teu futuro, com a sua entrega, com a sua vida, você não vai ter Não compromisso com escreve nada, ninguém, irmão. exatamente. Nem entra, nem coloca teu nome lá que vai ficar feio. Então, tem que ir até o final. Exatamente. Porque, assim, não adianta você falar, você querer muito, não muda nada. O que muda alguma coisa é o resultado. Uma verdade. coisa legal que, em um minutinho, que a gente está fazendo até, porque, de fato, o alinhamento de propósito é isso, né? Você fazer as coisas e construir, misturar com a sua vida, com a sua rotina. A gente tem uma iniciativa em São Paulo, que é com a Igreja Pura Fé, antiga Lagoinha, São Paulo. Lá a gente tem um momento que é quinzenal dentro da igreja, que a gente fala sobre negócios, né? Através de um roadshow, sempre tem uma personalidade do mundo de vendas e de empreendedorismo fazendo. E o que a gente criou de campanha no último mês aí, no mês de novembro, foi que qualquer membro da comunidade que não tenha hoje um emprego, que não tenha condições financeiras para fazer uma formação dessa, mas precise se recolocar, ele preenche um formulário, a gente avalia esse formulário, ele vai garantir para a gente um compromisso de que vai fazer o curso por um período de 30, não, dentro de um período de 30 dias, nessas 8 horas, e a gente faz uma entrevista e valida se essa pessoa, se esse membro vai ganhar ou não o curso, e a gente já começou, já tem pessoas fazendo, e com esse objetivo, cara, é transformar pessoas, gerar oportunidade, e amanhã eu tenho certeza que esse profissional volta com outras oportunidades pra gente. Então eu quero fazer um compromisso aqui, tá? Vamos lá, mais um brinde. A primeira pessoa que se formar nesse curso, porque para mim isso é uma universidade. Sim, sim. A primeira pessoa que se formar, as 3 primeiras eu quero fazer uma entrevista com elas para contratar para trabalhar comigo, como vendedor. Bacana. Tá? Legal. Aí a gente vai alinhar, né? Vamos ver aí se o cara vai estar alinhado lá no curso Sim. e aprendeu tudo certinho. Sim. Porque, cara, é difícil demais você contratar um vendedor Sim. hoje no mercado. Muito difícil. E... Por isso que acaba acontecendo isso, né? Você não tem processo de entrevista, você busca os melhores vendedores para você comprar o passe desse cara. eu já quero crescer meu time de vendas aí, ó. Quem fizer Depois o curso, que você postou aquela publicação, as pessoas falam, cara, como é que você bateu essa meta aí? O pessoal liga, aí brinca, né? Manda... Cara, são 8 horas, 25 aulas, exercício. É isso aí. Daqui é um resumo bem pequenininho de 20 anos. Exatamente. É isso aí. Tá ali. Boa. Entendeu? Então tá aqui o que tá isso aí, selado o gente. compromisso. Muito obrigado e Muito até a bom. próxima. E não se esqueçam, compartilhe aí com pessoas que você acha relevante esse tema. Todo mundo vende o tempo todo.
Você que tem empresa, você está vendendo o tempo todo. Você que trabalha numa empresa também vende o tempo todo. Foi um prazer ter o Vitor aqui. Não vai ser a primeira vez. Com certeza. O papo A rendeu e primeira não vai falamos. ser, só não vai parar por aí. Não vai, Vai ser a última. Como é que é? não vai ser a última vez, Como é que melhor, é? não vai ser a Existe. última vez. Você Não nunca existe. terá uma segunda chance de fazer certo na primeira. É isso aí. Já Terceira linha do caderninho. Aí já foi, né? Então você fique aí, acompanhe com a gente. O Vitor vai voltar aqui, tem muita coisa ainda pra gente poder falar. É um tema que rende muito assunto aí pra gente poder falar, então sejam bem-vindos. Beleza, e qualquer dúvida, manda aí seu comentário, que com certeza o Vitão vai entrar em contato com você também, vai te ajudar nisso daí. Beleza? Legal, até a próxima, gente. Um abraço. Valeu, abraço. Obrigado.